Esta é a história do dia da Rádio Observador. Portugal pode ser campeão europeu de futebol outra vez? A lista de convocados para o Euro 2024 da Alemanha tem 26 jogadores. Eles são o Diogo Costa, Jorge Sá, Rui Patrício, 26 escolhidos, poucas surpresas e uma seleção que desde 2016 não deixou de ser favorita à vitória. Gonçalo Inácio, Roberto Martínez chegou a Lisboa com a missão de suceder a um selecionador campeão europeu e responsável por um dos dias mais felizes dos portugueses adeptos de futebol. Que nova seleção é esta? Quão diferente é da de Fernando Santos, nas escolhas e na forma de jogar? Quem faz parte do novo núcleo duro e quão favoritos somos, afinal, no Euro 2024 que começa já em junho? Vou conversar com Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Quarta-feira, 22 de maio. Bem-vindo, Bruno. Olá. Onde é que tu estavas no dia 10 de julho de 2016? Estava em casa do Fred, não te vai dizer nada. Não te vai dizer nada, mas estava alguns no Campo Pequeno, não a trabalhar. Portanto, foi aí que começámos, foi aí que celebrámos e acabou alguns no Marquês, não me perguntes. Nem exatamente onde, nem como. Foi alguns no Marquês, foi por ali. Já vamos olhar para a probabilidade desse dia se repetir, agora 14 de julho de 2024. Vamos começar pelas escolhas de Roberto Martínez, que conhecemos ontem. Alguma surpresa? Sim, as surpresas esperadas, depois faltava era colocar a peça, ou seja, sabia-se que existia margem para haver uma surpresa. Uma margem que foi criada pelo facto de haver 26 e não 23, porque se existissem só 23 jogadores não haveria surpresas, ponto final. Depois, a partir daí, tudo depende daquilo que o selecionador quer. Há um ponto importante que é, ele explica porque é que fez estas opções, ou seja, por aí ninguém tem dúvidas porque é que vai A e B, não vão C e D. No entanto, entramos naquela fase onde as pessoas relaxaram um bocadinho do campeonato. Há uma Taça de Portugal e uma Liga dos Campeões, mas já estão muitos a pensar também no Campeonato da Europa, e este foi aquele dia onde as pessoas se lembram que têm 300 grupos do WhatsApp e começam a discutir todas as questões de porque é que vai Francisco Conceição, porque é que vai Pedro Neto, porque é que não vai Francisco Trincão, porque é que não vai o Pedro Gonçalves, porque é que não vai o Mateus Nunes, porque é que vai o Ruben Neves, porque é que quem joga na Arábia Saudita continua a ir e quem joga na Europa não vai. Portanto, há aqui toda uma panóplia de questões que é normal acontecer, mas que eu diria que, olhando de uma maneira fria, e a partir do momento em que não há Rafael Guerreiro e por isso entra Nelson Semedo, a entrada de Francisco Conceição é perceptível mesmo que não se concorde, da mesma forma como a presença de Pedro Neto, à luz da ausência de Rafael Guerreiro, pode fazer sentido, embora também se possa não concordar, e há algumas que não, claramente não faria as mesmas opções. Nessas análises há alguma unanimidade em relação a algum erro? Alguém que tenha ficado fora e que devesse ter ficado dentro? Alguém que tenha ficado dentro e que não faça sentido que esteja cá fora? Eu diria que a grande dúvida é sempre, é um bocadinho à volta da meritocracia. Eu, por exemplo, eu defendo que tudo na vida deve ser regida à base da meritocracia. Acho que a competência deve ser premiada, o mérito deve ser premiado, eu olho assim para tudo. No futebol, muitas vezes, a meritocracia não é aplicável a partir do momento em que nós não estamos a escolher mas sim 26 para encaixar em 11. Coletivo, não é? E muitas vezes o facto de não haver uma determinada peça faz com que possamos escolher determinado jogador pelas características que tem e que poderão suprir aquelas que deixaste de ter, e por isso há sempre essa nuance. Eu pessoalmente acho que, por exemplo, o caso de Francisco Trincão é paradigmático, percebo porque é que vai Francisco Conceição. Para mim, o Francisco Trincão foi o melhor jogador português na segunda volta.
Percebo também que Roberto Martínez diga o facto de ter falhado o estágio em março faz com que nunca tenha estado connosco e como tal isso também foi um critério e por isso fica de fora. Tenho algumas dúvidas em perceber isso na ótica de não ser um jogador novo, ou seja, eu consigo compreender se aparecer um avançado português em Inglaterra a marcar 20 golos em 10 jogos nos últimos 3 meses antes da convocatória, que se for completamente desconhecido, eu consigo compreender que ele não seja chamado, ou seja, porque existe alguma margem de risco, não se sabe como é que se integra no grupo, como é que as coisas vão funcionar. No caso de Francisco Trincão, é alguém que tem trajeto e passado nas várias seleções jovens, inclusivamente chegou a ser campeão europeu de sub-19. É alguém que as próprias pessoas da Federação também conhecem. Há cada vez mais contacto entre selecionador e treinadores dos principais clubes, sejam portugueses ou não, e portanto nessa ótica já me custa um bocadinho mais compreender a necessidade de estar num estágio quando se conhece o perfil de um jogador. Agora, são as opções e é um bocadinho... Roberto Martínez tem esta característica, ele justifica tudo o que faz e depois pode ou não concordar-se, mas tudo aquilo que ele diz faz sentido, inclusivamente, e parece-me que nada é feito ao acaso, o facto de ele dizer publicamente que o único jogador ao qual ligou antes da convocatória foi Ricardo Horta, que ficou de fora, é um bocadinho aquele sinal de que para ele a maior injustiça, entre aspas, foi o Ricardo Horta não ir e não todos os nomes de que se falam, e portanto por aí, acho que quando os critérios são explicados, pode-se concordar ou não, mas tem de se aceitar. Quão diferente é esta seleção de Roberto Martínez daquela que foi a seleção de Fernando Santos? Eu acho que as seleções, sobretudo, refletem aquilo que cada um dos treinadores é. Seja em campo, seja fora de campo. Ou seja, quando nós olhamos para Fernando Santos, é alguém muito mais pragmático, muito mais resultadista, não no mau sentido, mas alguém que monta uma equipa para ganhar um jogo e primeiro de tudo ganhar o jogo e depois tudo o resto que possa vir por acréscimo. Alguém também mais fechado, mais reservado nas perguntas, menos eloquente se calhar também nas respostas, com uma menor abertura, digamos assim, também à comunicação social. Em contrapartida, Roberto Martínez é um pouco o inverso, não digo que seja um paradoxo completo ou uma diferença completa, mas é diferente, é alguém que cresceu na Premier League, sendo espanhol cresceu na Premier League, é alguém que ganhou muito mundo, até em termos familiares, o facto de a mulher ser escocesa, ele ser espanhol, ter andado por Inglaterra, ter treinado a Bélgica. Outra vida, não é? Que é uma seleção completamente diferente, com não sei quantas línguas, com não sei quantas... até o facto de terem nascido no sítio A, B ou C é complicado juntar aquelas peças todas na Bélgica. Ele tem esse mundo. E depois é alguém muito mais polido, muito mais aberto com os jornalistas, muito mais transparente, que gosta de perceber as perguntas, que não tem problema nenhum em ouvir perguntas que sejam um pouco mais complicadas, porque ele consegue sempre fintá-las também, ele tem muito cuidado na parte da comunicação. E isso reflete-se na maneira como ele seleciona os jogadores e os treina? E os prepara? Como os prepara e, sobretudo, a própria maneira como a equipa encara os jogos. Ou seja, é uma equipa muito mais confiante de si mesma, muito mais capacitada de que jogar 20 metros à frente equivale não só a dizer que se está mais perto do golo, mas que o adversário está 20 metros mais recuado em relação à capacidade que poderá ter ou não de causar perigo na nossa baliza. Portanto, existe uma mudança de paradigma que puxou muito também pelos jogadores e puxou muito, sobretudo, por uma parte importante que é a versatilidade e a inteligência de entender o jogo em cada um dos seus momentos. Hoje, com Martínez, Portugal pode mudar o sistema tático, tem uma identidade, tem sempre uma ideia que acaba por ser o seu ADN, mas pode mudar o sistema tático, pode mudar os jogadores, que tudo isso acaba por fluir de uma maneira natural, e isso com Fernando Santos não era bem assim.
Já voltamos à conversa com Bruno Roseiro, editor de Desporto do Observador. Na segunda parte vamos falar em detalhe do que mudou com Martínez como selecionador e o que nos diz a caminhada da seleção para o Euro 2024. Lo vi na televisão, foi um atentado em direto. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 2. 3 facas. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Bruno Roseiro, editor de Desporto do Observador. Bruno, a seleção que nos fez muito, muito feliz em 2016 tinha um núcleo duro, não é? Como é habitual, que era visto como a base da equipa pensada por Fernando Santos. Então, os 23 jogadores que penso estarão presentes no Campeonato da Europa 2016 serão os seguintes: Rui Patrício, António Lopes. Quem eram esses jogadores? Tínhamos sobretudo em 2016 um Rui Patrício num ponto alto de carreira, aliás que lhe valeu uma estátua que nós podemos ver em Leiria, em Marrazes, mais concretamente. Nos Marrazes, assim é que é, nos Marrazes. Tínhamos um Pepe que era um verdadeiro líder sem braçadeira. Tínhamos depois Moutinho como uma espécie de um pêndulo do meio campo e depois uma série de jogadores, mas era sobretudo Rui Patrício, Pepe, Moutinho e Ronaldo. Eu diria que é uma seleção de 2016 muito concentrada em Ronaldo, apesar de, quando nós vamos separar os jogos todos, percebemos que foram outras peças que foram sendo mais decisivas até em determinados momentos. Nani foi muito importante, Renato Sanches foi muito importante. Deixa-me dizer que, olhando para 2016, 8 anos depois, o único jogador que, pelas suas características, pelo seu momento, pela sua forma, pela maneira como consegue interpretar o jogo, Portugal hoje não tem, é Renato Sanches. Naquele estado selvagem, a acabar de aparecer, 18 anos, basicamente a levar o Benfica também a um título nacional muito por culpa do seu aparecimento, e as características que ele tem como jogador, eu diria que é o único que nós não temos propriamente um equivalente. Em tudo o resto, parece-me que hoje somos mais fortes, mais sólidos, com mais opções. Vamos olhar para isso. É possível fazer uma equivalência entre esse núcleo duro ou essas outras peças fundamentais e o núcleo duro e as peças fundamentais da seleção de Roberto Martínez? Eu acho que é mais complicado nós nomearmos, digamos assim, uma espinha dorsal tão linear como existia em 2016, ou seja, que era Patrício, Pepe, Moutinho e Ronaldo. Acho que Portugal nesta altura a sua espinha dorsal é muito maior, chega quase aos 11 jogadores. Há uma mudança grande que tem a ver com o facto de Ronaldo já não é propriamente aquele líder como era em 2016, não que tenha deixado de ter a sua influência, que tem, como é óbvio, acaba por ser o melhor jogador português de todos os tempos, aos 39 anos continua a fazer coisas que nós nem nos melhores sonhos conseguiríamos imaginar. Agora, há aqui uma nova geração, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, que são lideranças completamente diferentes. Bernardo Silva tem uma liderança que não precisa de falar. Não precisa de falar, não precisa de gritar, não precisa de esbracejar, basta estar. Ruben Dias é aquela liderança mais de guerreiro. Mais explosiva, não é? Sim, mais explosiva. O Bruno Fernandes potencia ainda mais essa questão da explosão, ou seja, mas existe uma nova geração de jogadores que jogam no topo do futebol europeu e que criaram dentro da seleção uma capacidade de encarar qualquer competição, qualquer jogo como algo alcançável. Em 2016 não era bem assim. Aliás, em 2016, em determinado momento, o terceiro jogo da fase de grupos, Portugal até quase que corria o risco de ser eliminado e acabou por ser campeão europeu. Eu diria que nesta altura temos muito mais possibilidades do que teríamos em 2016,
também pelo tipo de seleção que temos hoje, com jogadores muito mais batidos, muito mais maduros e que foram paulatinamente substituindo essa liderança unipessoal de Ronaldo, e eu diria que isso também contribuiu muito para o salto que a seleção deu. É só Éder ali, muito forte da luta, ainda a segurar Éder, a fazer o remate. Também temos um Éder. Bruno, por favor, temos muitos. Diz-me que temos um Éder. Não, temos muitos, até porque eu fui comparar as convocatórias em 2016, lá está, aquela diferença que nós falámos entre Fernando Santos e Roberto Martínez. Eram menos opções, mas nós tínhamos 5 avançados, Quaresma, Nani, Rafa, que são jogadores muito mais móveis, e depois Ronaldo e Éder, ou seja... Que sonho só de me lembrar, sim. O Éder, obrigatoriamente, se existisse um herói improvável, tinha de ser o Éder, porque não podia ser mais nenhum, a não ser que Pepe vestisse uma capa de Coates e fosse lá à frente marcar aos 92, porque Portugal, de facto, não tinha tantas opções. Agora o difícil é tentar adivinhar quem será o Éder, porque tens... assumindo que, por exemplo, Rafael Leão, Ronaldo e Bernardo Silva podem jogar de início, tu olhas para o banco e tens Félix, tens Ramos, tens Pedro Neto, tens Francisco Conceição, tens Diogo Jota, ou seja, a qualidade e a quantidade de opções que Roberto Martínez tem é muito maior, e o complicado é perceber quem é que pode ser o Éder, porque qualquer um deles, num dia inspirado, pode ser o novo Éder. Já disseste que, olhando para as duas equipas, até seria mais provável que fôssemos campeões da Europa agora do que naquela altura. Os resultados que temos tido e o desempenho da seleção nesta caminhada até o Euro 2024 põem Portugal, de facto, entre os favoritos? Eu diria que mais do que os resultados, a forma como Portugal ganhou os jogos. Eu conseguiria ver uma seleção de Fernando Santos com estas equipas que nós tivemos no nosso grupo, fazer o pleno de vitórias também. Tenho muitas dificuldades em ver esta seleção fazer 36 golos em 10 jogos, é uma média de 3,6, que é uma coisa fora do comum, e só num jogo sofrer golos, e foram logo 2 com a Eslováquia no Dragão. Isso eu não conseguiria ver. Há ainda assim um senão. O teste que Portugal fez a seguir à qualificação com a Suécia correu muito bem. O teste a seguir na Eslovénia não correu bem. E não correu bem não só pelo resultado, mas pela própria exibição. Não se pode dizer que tenham propriamente soado alarmes dentro da federação, mas foi um jogo que ficou na retina, ou seja, desceu um bocadinho a equipa à terra, percebeu-se que isto não pode ser sempre jogar, porque o sucesso acaba por aparecer quase de uma forma natural, não é preciso fazer um bocadinho mais. Estes jogos de preparação também vão ser importantes para perceber, para recolocar, digamos assim, Portugal na senda que teve durante a qualificação. E depois há aqui também uma grande incógnita, que é, tu não fizeste um único jogo contra seleções que, digamos assim, estão no teu patamar. Nunca jogaste com uma França, com uma Inglaterra, com uma Espanha, com uma Itália, e eu diria que esse vai ser o grande teste, até porque isso vai acontecer em competição, sem margem de erro, e aí é que Portugal não pode falhar. A pergunta desta história do dia é, e por favor, Bruno Roseiro, cuidado com o meu coraçãozinho nesta resposta, Portugal pode, afinal, voltar a ser campeão europeu? Pode voltar a ser campeão europeu, deve voltar a ser campeão europeu e está no top 3 dos favoritos, a par da França e de Inglaterra. Muito obrigada, Bruno Roseiro. Obrigado. Bruno Roseiro é editor de desporto do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usámos sons da RTP. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.